Estava ali um jovem por nome de Daniel. Daniel foi um dos jovens a se destacar diante deste período. Daniel tem algumas das profissões mais boas, aleluia, que é ficar do lado do copeiro. E se visse ao rei, no ano do rei Dário, podemos ver que Daniel, ele recebe-se um título elevado a uma posição. Podemos olhar que neste período, Daniel, recebendo-se um título, Daniel fica agradável, mas porém a Bíblia vai dizer que Daniel passa por um período de dificuldade. Os seus próprios inimigos queriam lançar, ou queriam destruir a sua vida, mas aliás não quero falar sobre isso. O texto vai nos dizer no livro de Ageu que acabamos de ler, a história desse notável, porque o templo do Senhor está destruído, o templo do Senhor estará acabado. Segundo a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta um jovem por nome de Davi. Davi foi aquele que colocou-se à vontade. Davi foi aquele que destruiu o gigante Golias. Mas não quero falar sobre isso nesta noite. A Bíblia vai dizer que Davi um dia, ele olha, aleluia, para a porta do seu palácio, para a janela. Davi olha e vê que a guerra cessou. Então entra assim uma vontade no coração de Davi de construir-se um templo. Davi tem vontade de construir um templo, mas Deus brada do céu dizendo ao profeta Natã que ele não ia ser o construtor do templo, porque a sua mão estava manchada de sangue. Davi tinha derramado muito sangue inocente. A Bíblia deixa notável que o profeta Natã, ele vai profetizar dizendo: olha, Davi, faz conforme o teu coração e conforme a tua vontade. Deus repreende o profeta dizendo: que menor por dizer alguma coisa eu não mandei. Então vai lá e diz a Davi que ele não vai construir o templo do Senhor. Então, aleluia, o profeta Natã, ele tem um prazer de voltar até a Davi e a dizer que ele não vai ser o construtor do templo. A Bíblia diz, aleluia, que Davi não poderia construir o templo, porque Deus disse que as suas mãos estavam manchadas de sangue, mas estava no coração de Davi. Mas Deus não queria que ele levantasse. Toque no teu irmão que está do seu lado, nem tudo que está no teu coração é vontade de Deus. Toque nele e diga: nem tudo que está no teu coração é propósito de Deus. Toque mais uma vez e diga: nem tudo que está no teu coração é propósito de Deus. Aleluia. Você ainda não entendeu, eu quero te dizer: nem tudo que está no coração do homem é porque é vontade de Deus. Aquele emprego que você tanto quer, quem sabe ainda não é vontade de Deus. Aleluia. Aquele relacionamento que você quer entrar, quem sabe ainda não é o propósito de Deus. Então fica quieto, meu irmão, cala, porque ainda não é o propósito de Deus. Se fosse você nessa noite, eu agradecia, porque Deus sabe o momento e a hora certa do propósito da tua vida. Eu acredito que nesta noite entrou crente por esta porta, acreditando que no tempo de Deus vai acontecer. E quando acontecer, meu irmão, tu vai cantar no hino da vitória e os teus aniversários vai ter que ver Deus brilhar na tua vida. Aleluia. Escute isso aqui. Davi tem um enorme prazer de construir o templo, mas Deus ele brava dizendo: ainda tu não vai ser o construtor. Porém Deus resolve da geração da semente de Davi levantar Salomão. Salomão é aquele que vai escrever diante de 3 livros cortados dentro da Bíblia, diante dos 39 livros do Velho Testamento. Salomão vai escrever 3 livros poderosos que vai marcar a geração cristã. O primeiro livro que Salomão vai escrever é chamado por nome de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão vai escrever dizendo: há tempo para tudo
tudo debaixo do céu. Mas no livro de Provérbios ele vai escrever dizendo, aleluia, que o homem se prepara, aleluia, para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. O livro, aleluia, de Cristo, Salomão vai escrever agora como jovem apaixonado. Salomão vai dizer, aleluia, que nunca viu uma coisa mais linda, mais perfeita, porque ele estava apaixonado. Mas eu não quero falar sobre isso. A Bíblia diz que Deus levanta Salomão em um período difícil. Por quê? Porque o período que Deus levanta Salomão é o período que Davi morre e Salomão fica com o trono. Salomão vai reinar por 16 anos de idade, se não me falha a memória. E a Bíblia vai deixar notado que a primeira coisa que Salomão faz é restaurar algumas coisas que seu pai Davi deixou. Salomão vai pegar, subir ao monte e vai sacrificar as últimas coisas que ficou do seu pai por nome de Davi. A Bíblia diz que Salomão sobe o monte, sacrifica a Deus. Salomão chama o povo para orar. E a Bíblia diz que quando Salomão ele estava orando, a Bíblia diz que Deus resolve fazer uma visita a Jobe, aleluia, naquela noite. Salomão estava prostrado diante do altar, estava orando. Então Deus resolve aparecer a Salomão e dizer, Salomão, pedi-te o que queres, porque serás conseguido. Escuta aqui, Salomão ele disse, aleluia, a única coisa que eu quero é a sabedoria. Se fosse Salomão, eu pedia muito mais do que a sabedoria. Se fosse Salomão, eu pedia, quem sabe, um carro. Que fosse Salomão, se fosse Salomão, eu pedia uma casa. Se fosse Salomão, eu pedia, quem sabe, algo, riqueza, ficar muito rico, aleluia, que ele é a derrota dos meus inimigos. Mas Salomão não pediu derrota de inimigo. Salomão não pediu casa, Salomão não pediu carro, Salomão não pediu para que Deus reconstruísse a sua vida, não. A única coisa que Salomão fez foi pedir sabedoria a Deus. Sabe para que isso? Sabedoria é para que você venha ter estratégia de falar e estratégia de agir. Crente sem sabedoria é a mesma coisa sem direção ou sem rumo na vida. Crente sem sabedoria é sem estratégia de vida. Crente sem sabedoria é a mesma coisa de uma pulga no deserto. Mas quem tem sabedoria é diferente. Aonde ele chega, ele mostra a Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer que Deus resolve aparecer os jovens. E nesse período que Deus aparece em Salomão, Deus dá sabedoria a ele. A Bíblia vai deixar notável que Salomão resolve construir o templo de Deus. E o templo que Salomão constrói é um templo agradável, um templo de ouro, um templo que vai chamar muitas ilustrações, um templo que vai agradar os olhos do homem. E segundo a Bíblia diz que Salomão construindo um templo, segundo a história diz que quando Salomão acaba de construir um templo, Salomão chama um jovem por nome de Asaf. Asaf era um jovem que tinha morador com a harpa. A Bíblia diz que Salomão chama Asaf por 7 anos para ficar no templo louvando. A primeira coisa que Salomão trouxe a Asaf é para adorar ao Senhor, dar culto a Deus, aleluia, adoração a Deus. Escuta aqui, Asaf era um tipo de jovem que quando louvava, a multidão se prostrava e dizia, só o Senhor é Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Asaf fica por 7 anos dentro do templo de Salomão. E a Bíblia diz que Asaf, quando louvava, o povo se admirava, o povo ficava regozijado a sua alma. Mas escuta aqui, a adoração é diferente de alguns louvores por aí. Hoje em dia estão criando a diferença de adoração como exclamação. Muitos estão adorando diferente, estão trazendo os louvores para dentro da casa de Deus. Que louvores é esse? Louvores de Deus.
angustiada com isso, porque de vez de trazer uma adoração, eles vêm trazendo os louvores aprontando os crentes, os louvores desfazendo dos crentes. Eles têm que tomar vergonha na cara e reconhecer que o único louvor está aqui e é chamado harpa sagrada. Aleluia! Estamos acabando com a minha geração, trazendo os louvores para dentro da casa de Deus de excomungação. Deus está triste. Deus tem olhado do céu e está vendo a nossa geração está corrompida. O primeiro lançamento que lança eles traz para dentro da casa de Deus. Eu estou diferente de adoração, aleluia, de exploração, mas nessa noite eu vim com a palavra de Deus para te dizer: não entra nesse barco, meu filho, entra na adoração de Deus. Aleluia, meu Deus. Sabe por que a igreja não dá chega? Sabe por quê? Porque eles querem exploração na igreja, mas só fica na igreja é crente que vem com vontade de adorar. Aí tem adoração. Se tem adoração, se fosse você já estava adorando a Deus. Porque quando você adora aqui, Deus trabalha na sua casa. Quando você adora aqui, Deus converte o seu esposo. Quando você adora aqui, Deus vai quebrar um laço na sua vida. Salomão traz por jovem Asaf. Pelo tempo que Salomão traz Asaf, o povo fica admirado por 7 anos. Porém a Bíblia diz que Deus resolve mandar Nabucodonosor. Escuta aqui, Deus mandou Nabucodonosor invadir Jerusalém e destruísse o templo de Deus. Porque o próprio Deus mandou destruir o templo. Sabe por quê? Porque o povo não ia para o templo de Salomão adorar a Deus coisa nenhuma. O povo ia para o templo de Salomão, aleluia, ver quem construiu o templo. O povo ia para o templo de Salomão, ver quem foi o construtor do templo, mas não ia com vontade de adorar. Não, o povo estava querendo ver o construtor. O povo queria ver o autor do templo. O povo queria ver Salomão. Escuta aqui, alguns iam para a casa de Deus, mas era desviado. Quando chegava no templo, adorava, mas quando chegava em casa, estava servida a Baal Elite, estava servida a outros deuses estranhos e estava construindo-se, aleluia, o templo dentro da casa de Deus. O templo estava em ruína. Você olhava, escuta aqui, você olhava para a boniteza do templo, mas o templo estava bagunçado. Pessoas sujas e imundas que ainda não tinham se convertido, chegava para adorar, mas chegava em casa, se levava outros deuses estranhos. É o que está acontecendo no meio da nossa geração. É tipinhos de igreja por aí. Eu falo a verdade, é que quando a gente chega, a gente vê um luxo, não tem nada a ver com isso, mas a gente só vê a aparência. É sapato brilhando, é bom, é paletó e giz, é bom, mas por dentro o povo está sujo. Dentro da igreja adora, mas quando chega em casa o pau quebra com a mulher. Dentro da igreja adora, mas quando chega em casa está com palavrão na boca. Ele não consegue tirar. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer que esse tempo vai acabar. Deus vai destruir com essa geração de hipócrita. Eu acredito que nessa noite tem pessoas limpas que veio adorar a Deus. O povo não estava indo cultuar a Deus. Glória a Deus. O templo era bonito, mas o povo estava querendo ver Salomão. Me desculpe falar isso nesta noite, mas eu vou dizer: algumas igrejas por aí
Quando tem um pregador de fora, famoso, na mídia, se tiver uma vigília, o povo hoje em dia só vai, às vezes, não é adorar a Deus, é ver o pregador que chegou. Acontece por aí alguns ministérios, algumas igrejas, algumas pessoas que não estão indo mais adorar a Deus. Se dizer, chegou um pregador de fora, ele está na igreja, ele veio ver o pregador, ele veio olhar que terno foi que o pregador veio usar, ele veio olhar que sapato foi que o pregador veio, ele veio olhar que gravata é que o pregador está. Ele não está com o coração direcionado à adoração, está corrompido. Mas nessa noite Jesus está te dizendo: eu vou tirar do meu meio aqueles que não têm compromisso com minha obra e vou levantar aqueles que querem adorar. Cadê você que acredita nessa noite? Jesus está levantando os pequenos nessa noite. Ele está dizendo: eu estou levantando só quem quer adorar. É só quem quer adorar. Alavaçúria. Aleluia. O povo não queria ver, não queria adorar, o povo ia ver Salomão. O povo queria ver Salomão. Deus resolve mandar Nabucodonosor invadir Jerusalém e trazer a cativeiro o povo. E alguns que restaram, aí agora resolve Deus levantar o profeta Ageu e um tempo difícil dizendo: olha, Ageu, te prepara, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Escute isso aqui, por favor. O povo não queria. Deus levantou o profeta Ageu para animar o espírito do povo, para levantar o povo dizendo: ó povo, escutais a voz do Senhor. Deus está mandando vós sair de vossas casas e subirmos ao monte. Ó Zorobabel, aleluia, escutai o povo e vamos subir ao monte e buscarmos madeira para construir um templo do Senhor que está em ruína. O povo olha para Ageu e diz: não sabes que ainda não é um tempo? Dos almofadinhos se levanta. Ele diz: ainda não é um tempo de edificarmos um templo para o Senhor. Escuta aqui, sempre tem que ter alguma almofadinha para se levantar no meio, para dizer que ainda não é um tempo, para dizer que ainda não é a hora. Se é na tua vida, diz que não é a hora, diz que não é um tempo, mas ele vai ter que sentar essa noite, porque o tempo de Deus chegou na tua vida e ele está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Cadê você que não acredita? Eu estou pregando para aquele que acredita nessa noite. Aleluia. Toca no teu irmão que está do teu lado, diga assim para ele: te prepara, meu irmão. Quem te viu chorando vai ter que te ver sorrindo. Te prepara. Toque nele mais ou menos e diga: te prepara, meu irmão. Quem te viu chorando no ano de 2014 vai te ver sorrindo no ano de 2020. Por quê? Porque será o ano que Deus irá manifestar a sua glória e sua vida. A palavra diz que Deus resolve reanimar o povo, mas o povo estava preocupado, não era de edificar o templo de Deus, o povo estava preocupado, aleluia, com aquilo que ia nascer da terra. O povo estava preocupado com o que vestir, o povo estava preocupado com o que comer, e Deus estava dizendo: ó povo, levantai e subis ao monte e buscai madeira, buscar madeira para edificarmos o templo. Escuta aqui, o povo estava preocupado com o que ia comer amanhã, o povo estava preocupado
conhece e que eles não conhecem nada. Você não entendeu? Eu quero te dizer que enquanto você não quer levantar um braço forte para edificar dentro da Deus, aleluia, Deus está trancando as portas. Enquanto você não se esforça, Deus não abre as portas. Mas aquele crente que se esforça para Deus, as portas serão abertas. E muitos vai ter que ver na tua vida. Muitos vai ter que ver na tua vida. Muitos vai ter que ver na tua vida. O povo prefere se preocupar com o que beber do que edificar dentro. O povo prefere se preocupar com o que vestir do que edificar dentro. O povo prefere se prostituir do que edificar dentro. Eu não prefiro se prostituir do que edificar dentro. Meu negócio é edificar dentro. Meu negócio é edificar dentro. Cadê você nessa noite? Cadê você? Cadê você? Edificar dentro da Deus. Respira nessa noite. Aleluia. Largaram um cigarro de maconha para edificar dentro da Deus. Largaram um copo de cerveja e edificar dentro da Deus. Aleluia. Mas não, o povo está preocupado em beber um pouquinho, em encher a cara um pouquinho, do que edificar dentro da Deus. Mas eu não paro de edificar dentro. Cadê você aqui nessa noite? Entrou com o coração firme de edificar dentro da Deus. Escute aqui. É difícil falar isso. A Bíblia vai dizer que dentro do templo de Salomão existia de fato alguns argumentos que Nabucodonosor lhe leva. O argumento mais principal que Nabucodonosor leva é por nome de Arca da Aliança. Aleluia, você não entendeu. Se levou a Arca da Aliança, levou a presença de Jeová. Se levou a Arca da Aliança, a presença de Deus foi embora. Se arrancou a Arca da Aliança de dentro do templo, a presença de Deus foi embora. Se a arca foi levada, não existe mais presença de Deus dentro do templo. Escute aqui, a Bíblia diz que a arca foi levada embora. O povo está sem a presença de Deus. O templo está destruído. A Deus levanta o profeta e começa a animar o povo, dizendo: olha, vamos edificar o templo, porque eu tenho certeza que a glória vai ser maior do que o templo de Salomão. Não te preocupe, meu irmão, que chama aqui de fundo de quintal e lá em cima outra melhor. Não te preocupe, eu tenho certeza que a glória aqui vai ser maior, vai ser mais forte. Não te preocupe que chama de um preio, não te preocupe que chama de um membro passado de nada. Eu tenho certeza que Deus vai marcar a tua trajetória e a glória de Deus vai ser maior, profeta. Na tua vida receba, Deus vai fazer grandes coisas. Eu acredito nesta noite que a glória de Deus vai ser maior. A Bíblia diz que a presença foi embora. Aleluia! Olharam um para a cara do outro e diz: a presença foi embora. O que fazemos agora? Escuta aqui. Aleluia. Onde não há presença de Deus, meu irmão, só vive um sepulcro. Eu conheço ministérios por aí que a presença de Deus não está mais no meio. Por quê? Porque viveram uma vida, a igreja em pecado, e a presença foi embora. A presença não habita mais no meio. O povo está desesperado, está aflito. Até hoje, quando olha para o templo do Senhor que habitava em Jerusalém, eles olham até hoje e olham só vê um muro que é chamado o muro da lamentação. Por quê? Porque a presença de Deus foi embora pelas portas, ele não voltou mais. Escuta aqui, um estava olhando para a cara do outro, estava dizendo: não tem mais presença no templo. A presença foi embora, a presença foi arrancada diante de nós. Segundo a mitologia vai dizer que o sacerdote, quando constrói o templo de Deus, o que ele fez era pegar-se um véu de mais ou menos de 30 centímetros
porque estava lá dentro, porque o povo não via mais a arca da aliança. O sacerdote, eles pegaram uma pedra e colocaram no lugar da presença de Deus, e colocaram-se um véu para que ninguém olhasse. Então, quem olhasse para lá para frente, para lá para dentro do santuário, só via um véu que cobria.